Olá pessoal, eu sou a professora Maria Vitória e a gente vai trabalhar com vocês no 8º ano a disciplina de língua inglesa. Então, nós vamos começar com uma revisão, lembrando lá do passado simples, né? E eu trouxe para vocês aqui esse conceito. O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. A formação básica do Simple Past é feita com o auxiliar did, nas formas negativa e interrogativa, e com o acréscimo de de, ed, ied ou simplesmente de ao final do verbo principal, no infinitivo see to, na forma afirmativa. Então, olha aqui, o que nós temos aqui? O verbo love é terminado em E, quando ele vai para o passado, na afirmativa, acrescenta-se apenas o D. O verbo play, ele é um verbo terminado em consoante, certo? Como ele é um verbo tônico, o que acontece? A gente dobra a consoante final, que foi o que aconteceu aqui, ó. Dobrou a consoante final, que é o N, e acrescentou o ED. Também, outra regrinha no Simple Past fala sobre os verbos terminados em Y precedido de vogal, como é o caso do cry. O que aconteceu com cry? Ele foi passado numa frase afirmativa, trocou esse Y por I e acrescentou ED, tá? E o outro verbo é o play. O que acontece? Ele é terminado em Y também, porém, antes dele eu tenho o quê? Uma vogal. Então, o que aconteceu aqui? Eu conservei esse Y e acrescentei ED, tá certo? Então, vocês vão fazer aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, 4 orações para vocês preencherem com os verbos que estão entre parênteses. To watch, to visit, to play, to work. Ok? Então, você vem simplesmente aqui, vai preencher passando ela para o final. Tá certo? Essa frase. Como que vai ficar aqui no caso? I watch vai ficar assim, ó, eu assisti, né, que eu vou colocar o quê? Esse verbo terminado em CH aqui, eu simplesmente acrescento o ED nele, tá certo? Então, vai ficar assim, eu assisti um bom filme ontem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, normalmente as frases de passado simples vêm com as expressões de tempo, no caso aqui, no passado, a expressão de tempo passado, yesterday, né? Eu assisti um bom filme ontem. Vamos para a próxima aqui. He, her friends last weekend. O visit, que é o verbo aqui visitar, como que ele vai ficar aqui? Simplesmente vou aqui acrescentar o visited, vou acrescentar o ed a esse verbo, somente isso, tá bom? E aqui por diante, vocês vão concluir a C e a D, tá? Bem tranquila, com o acréscimo do ed ao final desses verbos aqui, tanto play quanto work. A gente vai evitar a tradução, pessoal, para vocês irem se familiarizando, tá bom? ED, tá bom? Então, vamos lá. O outro exercício é reescreva o texto abaixo, substituindo os verbos em negrito pelo passado destes. Também substitua a expressão every day por yesterday, porque every day é todo dia, ou seja, uma coisa presente. Como nós estamos trabalhando com o passado, nós vamos utilizar, no caso aqui, esse yesterday, que significa ontem, tá? Então, vamos lá. Kevin arrives. Veja bem, arrive é um verbo que é terminado em E, tá certo? E aqui ele significa chegar. Aqui, o que você vai fazer? Você vai tirar o S e vai colocar apenas o D. Arrive é terminado em E, então ele... Deixa eu só apagar aqui. Arrive, ele é como o verbo love, terminado em E. Então, você só vai acrescentar o D nele, tá certo? Kevin arrives in his office at 7 o'clock every day. O que o exercício pediu? Substitua a expressão every day por yesterday. Então, aqui você vai tirar every day e vai colocar yesterday. He works. Works também é um verbo que está no presente. O que você vai fazer com ele? Ele é um verbo que você vai acrescentar o ed a ele, como é o caso aqui do verbo que veio aqui, loved, ó, ed, tá? Você vai colocar aqui na frente e ele vai ficar assim. Worked, worked, ó, work, simplesmente assim, tá bom? Ficou legal não, mas deu para você ter uma noção. Depois nós temos aqui, vamos lá.
He works from 7 o'clock a.m., ou seja, antes meridian, antes do meio-dia, for 4 o'clock p.m. And then he returns, outro verbo sublinhado aqui. O que você vai colocar? Esse verbo também, o returns, quando ele vai para o passado, você vai acrescentar o ed ao final dele, tá certo? Igualzinho aconteceu aqui com worked. Acrescenta o ed no final do returned. Vai ficar assim. Returned. Ok? Então vamos lá, o outro. He helps his wife in the kitchen. After dinner, they talk and watch TV. Então, helps, você vai fazer o quê? Com esse verbo aqui, helps, ó, você vai passar ele para o passado também, acrescentando, na hora que você for reescrever seu texto, você vai acrescentar o ed a esse verbo, tá certo? Passando a oração para o passado. Aqui, they talk, vai ficar talked, apenas acrescentando o ed, tá bom? Faça isso no seu caderno, eu quero no final do dia visitar as atividades de vocês. E o watch vai ficar watched, como já aconteceu lá na primeira aqui, tá ok? Vou apagar ela aqui, que não tem necessidade de repetir. Então, boa sorte para vocês aí nas atividades.